Olá a todos! Nós somos acadêmicas da Universidade do Estado do Amazonas e cursamos licenciatura em Ciências Biológicas. Eu me chamo Arleide Serrão e a minha amiga se chama Aline Rodrigues e hoje nós iremos falar um pouco sobre as síndromes humanas relacionadas a alterações cromossômicas. Antes da gente começar a falar sobre as síndromes humanas, eu acho que é importante a gente relembrar o que seriam essas alterações cromossômicas. Então, tem-se como alteração cromossômica qualquer alteração no cariótipo que vai ser considerada uma mutação ou uma aberração cromossômica e que vai causar ali grandes alterações no funcionamento celular. Então, eu trouxe aqui para exemplificar o que seria um cariótipo, que vai ser ali aquele conjunto dos nossos cromossomos que vai estar organizado em pares. Então, a gente tem ali a representação de 22 cromossomos assexuais e 21 par de cromossomos sexuais. No caso, esse que a gente tem aqui é o cariótipo de um homem normal, que vai conter 46 cromossomos no total. E a gente consegue ver a numeração dos 22 pares de cromossomos assexuais e o par ali sexual representado pelo X e Y. Então, as alterações cromossômicas, elas podem ser divididas em numéricas e estruturais. Então, as alterações numéricas vão ser aquelas que vão acontecer com o cromossomo inteiro. Então, a gente pode ter a falta de um cromossomo, e isso pode ser uma monossomia no nosso cariótipo. A gente pode ter a duplicação de um cromossomo, a gente pode ter um cromossomo a mais num par, e isso pode ser uma trissomia. Então, sempre que a gente tiver um cromossomo a mais ou a menos ali no nosso cariótipo, vai ser uma alteração numérica, porque vai mexer ali na quantidade de números dos nossos cromossomos. E as alterações estruturais vão ser aquelas que vão ocorrer internamente, que vão ocorrer ali nos genes ou nos segmentos cromossômicos e vão alterar ali, de alguma forma, o nosso cariótipo. Mas esse é assunto para outra aula. Então, para a gente falar um pouco mais sobre as síndromes, a gente trouxe aqui a representação de algumas síndromes que são numéricas. Então, a primeira síndrome que a gente vai falar sobre é a síndrome de Down, que também é conhecida como trissomia 21. E como o nome já sugere, a gente tem ali um par a mais, um cromossomo a mais no nosso par 21. Então, o cariótipo da síndrome de Down ele vai ser expresso pelo número 47. Então, a gente viu anteriormente que um cariótipo normal continha 46 cromossomos. No caso do apresentado na nossa síndrome, ele vai conter 47 porque a gente já tem um cromossomo a mais. Seguido ali da nossa representação dos cromossomos sexuais, então a gente tem um X que é obrigatório, e aí ao lado a gente pode ter, no caso de mulheres, mais um X ou homens mais um Y. E ao lado disso a gente vai ter ali a representação de onde é que está o nosso cromossomo que está a mais. No caso da trissomia 21, está localizado, como a gente pode ver no cariótipo, no par 21. A síndrome de Down ela vai ser uma síndrome que a gente pode considerar ali comum, porque ela vai ter uma incidência de 1 em cada 700 nascidos vivos. Então, ela é ali, tem uma grande incidência. E ela pode estar associada ao aumento da idade materna. Então, quanto mais, quanto mais uma idade avançada a mulher ela desejar ficar grávida, ela pode ter ali uma geração, a possibilidade maior de ter filhos com síndromes, porque ela já vai ter ali uma condição mais velha ali, enfim. E aí a gente vai ter nessa síndrome características clássicas. Algumas dessas características clássicas são as pregas epicânticas, então a gente tem ali aquela pele protuberante em cima dos olhos, que é bem característica da síndrome de Down, como a gente pode ver nessa figura ao lado. A gente pode ter uma ponte nasal curta, que é ali aquele nariz menor, um pouco mais achatado, uma face curta e alongada, a braquicefalia, que é um crânio achatado. Então, nessa imagem ao lado, a gente tem ali um comparativo entre um alinhamento normal da cabeça e um alinhamento com braquicefalia. Então, a gente pode ver mesmo que o crânio ele é realmente mais achatado. Uma tônus muscular diminuída, ou seja, eles vão ter ali uma maior demora para respostas de movimentos rápidos, então eles não conseguem ter movimentos rápidos ali de uma forma muito fácil, e a língua protusa e hipotônica, que é bem comum essa síndrome, que é aquela língua que é enrijecida e fica para fora da boca em alguns momentos. Nessa foto, a gente pode ver que as características da síndrome de Down são expressas fenotipicamente de uma forma bem forte. Então, a gente consegue olhar para uma pessoa e identificar que ela possui a síndrome de Down por conta dessas características que são clássicas da síndrome e são expressas. No entanto, a gente vai ter ali outras características, como as pessoas que possuem essa síndrome, elas vão estar mais suscetíveis a cardiopatias congênitas, além de apresentar um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor.
seria esse retardo no desenvolvimento neuropsicomotor? Elas vão demorar mais a aprender, a se desenvolver, a andar, por exemplo. No entanto, isso vai ser tomado de uma forma ali ao decorrer da vida, de uma forma natural. Elas vão conseguir ter o aprendizado, vai ser um pouco mais demorado, mas elas vão conseguir, sim, andar, falar e se comunicar. Agora eu vou passar a palavra para a Aline. Oi, gente, eu sou a Aline Rodrigues e eu vou falar um pouco sobre outra síndrome, que vai ser a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma monossomia do cromossomo X, na qual o cariótipo é 45,X. Por quê? A gente viu anteriormente com a Arlese que o cariótipo de uma pessoa normal é 46, indicando a numeração dos cromossomos. Como é uma monossomia, a gente tem a ausência de um cromossomo no par sexual. Nesse caso, a gente vai ter apenas o cromossomo X presente. A síndrome de Turner é uma síndrome muito comum, né? É uma anomalia citogenética muito comum, na qual 1 em cada 8.000 nascidos vivos do gênero feminino tem a síndrome de Turner. Na maioria dos casos, o cromossomo ausente é o cromossomo paterno. E nessa síndrome, ela é característica porque o seu fenótipo é do gênero feminino. E por ser do gênero feminino, uma das características mais comuns dessa síndrome é o fato de que as características sexuais das meninas, em 90% dos casos, elas não são desenvolvidas. E é por isso que muitas delas precisam realizar terapia de reposição hormonal. Bom, aqui nós temos a imagem de uma menina de 14 anos que tem a síndrome de Turner e nela nós podemos observar algumas características clássicas da síndrome, que é a baixa estatura, o pescoço alado, que é esse pescoço um pouco mais grosso que o normal, né? A ausência do amadurecimento sexual, o tórax amplo com mamilos bem espaçados e linfedema de mãos e pés. E esse linfedema, para quem não sabe, é o acúmulo de líquido. Então, elas vão ter mãos e pés um pouco inchados, digamos assim, por conta do acúmulo de líquido. O diagnóstico da síndrome de Turner, ele é feito através da análise do cariótipo, na qual essa análise é solicitada quando é feito um estudo clínico prévio, na qual o médico observa as características fenotípicas que eu falei anteriormente, e quando ele tem a hipótese de que pode ser a síndrome de Turner, aí sim ele solicita a análise do cariótipo para poder conseguir fechar o diagnóstico da pessoa. Além disso, também é possível identificar a síndrome de Turner através de exames pré-natais, porém, na maioria das vezes, o diagnóstico já é tardio. Quando se tem o diagnóstico, o tratamento requerido é a terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque é o que vai possibilitar que as meninas desenvolvam suas características sexuais secundárias e, além disso, a terapia hormonal vai favorecer o ganho e a manutenção da massa óssea, que é o que de fato vai fazer com que essas meninas elas tenham uma qualidade de vida melhor, que elas consigam sobreviver, viver por mais tempo. Então, sobre a síndrome de Turner, é isso que eu tenho para falar para vocês. Essas foram as nossas referências. Para essa aula, nós usamos principalmente como base o livro Amabis, a terceira edição, né? O terceiro volume, desculpa. E nós também utilizamos o livro Embriologia Básica de Moore. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, a visualização de vocês. Nós esperamos contribuir de alguma forma para o aprendizado de vocês. E se vocês gostaram, acharam interessante, por favor, compartilhem e deem um like no vídeo, que vai ajudar bastante. Muito obrigada, valeu!